deixe seu like e nos ajude a crescer no YouTube. O anime já logo começa com o prota Noir se preparando para o seu primeiro dia de trabalho, só que não, como o pobre sempre se ferra, o moleque perdeu o trabalho dele para um nobre pilantra. Eu vou cair! E como a família do prota não quer um vagabundo em casa, essa cocota chamada Alice dá a ideia do seu irmão entrar na academia de heróis, que para resumir, lá ele pode fazer uns trampos e juntar uma grana, porém durante o caminho, digamos que Noir se encontra com uma waifu de muito respeito. Não gostei, asmei. Que além de se chamar Emma, vemos que é loucamente apaixonada pelo prota, e para ajudar Noir, digamos que ela queria te dar um beijão totoso. E para vocês não ficarem mais perdidos que cego em tiroteio, nesse mundo todo mundo é estranho e nasce com poder. Porém sempre que o prota usa o dele, que te dá resposta sobre todas as coisas, o moleque fica com mais dor de cabeça que marido chifrudo. E como Emma descobriu que beijos podem aliviar esse problema, digamos que ela queria testar isso da melhor maneira. Ou seja, no primeiro episódio, o moleque já beija uma gasosa sem fazer nada. Ai, que delícia! E quando usa sua habilidade, e pergunta como pode ficar mais forte que o Saitama para entrar na academia, ele descobre que tem que ir numa certa dungeon, mas quando a dor de cabeça pensa em atacar, Emma dá mais um beijão daqueles, ou seja, ela tá querendo. Mas deixando a pouca vergonha de lado, Noir finalmente vai para tal dungeon, e o que ele encontra lá? Isso mesmo, uma gasosa de cabelo azul, que além de se chamar Olivia, diz que tá presa ali há 200 anos. E sim, essa belezura tem mais de 200 anos. E vemos que mesmo sendo uma deusa, ela caiu numa cilada e ficou presa ali. E como o prota não pode soltar ela das correntes, Olivia pede para Noir tocar na sua testa, e dá suas habilidades para ele. Ou seja, depois de fazer coisas totosas. É hoje que a gilipoca vai piar! O moleque ganha algo chamado LP, e pode criar as habilidades que quiser. E como o moleque resolve começar juntando o LP, isso mesmo, deitando no colo da sua irmã, que por algum motivo que nem Deus explica, ela aparenta te amar de uma forma diferenciada. E não paramos por aí, para agradar o prota. Digamos que Emma veste uma roupa que realça suas laranjas da melhor maneira. E como esse moleque não perde tempo, ele usa ela para aumentar seu LP também. E quando Emma reclama que tá com dor nas costas por causa das suas laranjas, o prota finalmente usa sua habilidade. Isso mesmo, ele murcha as laranjas da mina. Burro, incompetente. Mas como ela fica pé da vida, obviamente ele devolve. Após isso, o prota vai ao teste para entrar na academia, mas como era uma tarefa em trio, outra waifu chamada Lenore se junta ao grupo do prota. E no resumo das ideias, eles tinham que deitar um monstro na lapada e levar alguma parte dele como prova. Só temos um porém, o prota simplesmente decide sair na mão com um ceifador. E quando achamos que o moleque ia ser feito de boneca, ele já logo usa todo o LP que conseguiu até agora, e fazendo uma clava de pedra, deixa o bichão mais desmontado que Lego. E quando vão ver se passaram, eles simplesmente conseguiram 128 mil pontos pelo ceifador, nada menos que a maior pontuação da parada. Só temos um porém, como a família do moleque é mais pobre que a minha, eles não têm grana para pagar a taxa de inscrição da academia, então Noir vai para a guilda atrás de missões que possam dar alguma grana. Só temos um porém, quando o prota diz que tem as habilidades da deusa Olivia, a atendente chamada Lola não acredita. Diz que se ele conseguir provar isso, ela vai mostrar suas roupas femininas para ele. Essa vai ser a minha melhor vigarice. E bom, como o moleque consegue provar? Digamos que ele tem uma vista um tanto quanto privilegiada, e ainda aumenta seu LP. Após isso, ele parte para sua missão extremamente emocionante, isso mesmo, caçar grilos, mas como um belo corno trapaceiro. O prota acha eles em segundos com a sua habilidade de grande sábio, mas do nada, Emma simplesmente aparece se jogando com as laranjas em cima do moleque. E mesmo que ele não precise mais de beijos, ela queria te dar mais um ali mesmo. Ou seja, aqui temos uma amizade diferenciada. Algumas pessoas têm sorte. Mas ainda pode melhorar, quando o prota chega na guilda para pegar seu money. Digamos que Lola queria te fazer favores um tanto quanto diferenciados, mas para marcar território, Emma já logo aperta o prota entre as melancias. Mas como uma é bom, e duas é mais ainda, o prota já logo tenta agradar as duas, mas deixando o momento harém de lado. Eles saem para caçar um coelho gigante para juntar a grana que faltava. Eles só não contavam que o bichão simplesmente fosse maior que a Estátua da Liberdade. E mesmo Emma tendo um poder e velocidade absurda, ela não dá conta do recado e é salva por Noir. Mas como ele percebe que a sua waifu fica triste por perder,
Digamos que ele toma proveito dela, e eles juntam LP de uma forma diferenciada. Ai, que delícia! E sim, o tico-tico no fubá funciona. Depois de usar o LP para subir os status da mina, Emma já logo faz o coelhão virar tapete. Já depois de conseguir a recompensa com Lola, eles finalmente entram na academia. Porém, quando chegam lá, eles trombam-a com Maria, simplesmente uma duquesa, que é o maior cargo possível. Mas quando Noir olha os status da mina, ele já logo vê que ela tem uma maldição, e vai ir de arrasta pra cima em alguns dias. Porém, Emma simplesmente taca o dane-se, e até dentro da academia. Queria o beijo do prota, mas a coisa boa acaba por aí. Quando chegam na classe, enquanto Emma é cercada pelos virgões por ser uma gasosa, Noir é humilhado na mesma intensidade por ser pobre. Após isso, chega a aula da professora Elna, que é nada menos que uma mercenária. E para ensinar os alunos a sair na porrada, ela usa o prota de cobaia só para exibir sua técnica de velocidade. E diz que se o prota conseguir copiar isso que ela fez, ela vai te dar uma recompensa das boas. Deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada! E como não é bobo nem nada, o prota usa sua habilidade de edição, e consegue isso em 2 tempos, e como recompensa, digamos que ela começa a usar o prota de cadeira de uma forma um tanto quanto diferenciada. Ou seja, o moleque fica só o pó da rabiola de tanta emoção. Após isso, durante um treino em duplas, Maria, a duquesa, rejeita todos os nobres, só pra ficar com o prota, mas durante a luta, ela simplesmente desmaia, tudo isso causado pela tal maldição. Porém, para remover isso dela, o moleque simplesmente precisa de 8.000 pontos de LP, ou seja, nem se beijarem o dia todo ele consegue. E quando o prota pergunta se Lola consegue alguém que possa ajudar, ela diz que conhece uma waifu chamada Luna, que se trata de uma exorcista. Porém, enquanto Lola tenta falar com ela, Olivia dá uma técnica nova ao prota para conseguir LP mais rápido. Porém, digamos que essa habilidade é um tanto quanto diferenciada, já que simplesmente faz o prota passar por momentos suspeitos sem motivo algum, seja ele caindo com a cara nas laranjas de Emma, ou simplesmente batendo um vento do nada, e fazendo ele ver as waifus de um modo que não deveria. Mas deixando isso de lado, quando Luna chega, ela diz que já sabia do caso de Maria, mas infelizmente não pode fazer nada a respeito disso. E logo vemos como a habilidade dela funciona, onde cada vez que ela cura alguém, em troca disso a vida dela é encurtada. E ela simplesmente surta achando que vai pro caixão, e vendo que se ela salvar Maria ela vai acabar perdendo a vida, o prota desiste da ideia, e explica pras meninas, que se conseguir muito LP através de atos suspeitos, vai conseguir salvar Maria sem Luna ir de base. Então Lola diz que tem o lugar perfeito para isso, uma exibição de harém, ou seja, o prota e as meninas têm que se exibir em público, para um bando de cornos que foram traídos pelas esposas, e para resumir, funciona da seguinte forma: os donos de harém exibem suas waifus, onde além de agradar o rei, ainda tinha que agradar os gados da plateia, e depois de quase todos os haréns serem chamados de barangas, finalmente chega a vez de Noir, que só de mostrar os balões das waifus, os caras já ficam mais doidos que o Batman, e depois de darem uma amostra grátis das suas laranjas ao prota em público, e finalizar com um beijo triplo, eles fazem os caras surtarem tanto, que até lembram que são cornos, e por fim, ganhando o LP que faltava, e um saco de grana, o prota faz Luna perder dinheiro ao invés de vitalidade ao usar sua habilidade de cura. E assim, finalmente ela consegue curar Maria sem ficar achando que vai bater as botas. E como gratidão, Maria já logo tasca um beijão totoso no pobretão, ou seja, mais uma pro harém. E eu acho que cabe mais, viu? Cabe mais e mais! Porém, como fica com ciúmes, Olivia pede um beijo totoso também, mas como frouxo que é, o prota só beija na testa mesmo. Já dias depois, como eles salvaram Maria, o pai da duquesa dá um baú de grana para eles, e como quer juntar materiais para abrir uma loja, o prota decide explorar o restante da dungeon. Porém o moleque simplesmente é abordado por um leão falante, que diz que em troca de ajudar o prota na masmorra, ele quer que Noir procure seu amigo no piso número 6. Então ele se apresenta como Tigresson, e diz que tá esperando seu amigo sair do piso 6 há mais de 300 anos, e não poder ir até ele, porque prometeu que ia esperar ali, ou seja, o prota é obrigado a ir sozinho. Porém quando acha o amigo do cara, o maluco simplesmente tinha virado um zumbi, mas usando sua técnica de reversão, Noir faz Vachelle voltar ao normal. Porém como Vachelle quer voltar para sua amada que tá querendo te dar uns pegas há 350 anos, e feras não podem entrar no seu reino, Tigresson acaba virando o pet de Noir.
E depois de uma manhã, com Lola se jogando com as laranjas em cima do Prota em público, chega o dia da avaliação deles na escola, onde eles tinham que conseguir materiais raros de monstros. Porém, quando Prota vai pedir ajuda a Lola, a mina já estava prestes a descer o sarrafo em Sarah por estar roubando seus clientes. E digamos que ela faz isso exibindo sua belíssima comissão de frente para eles. E Sarah já logo desafia ela, onde se ela ganhar, o próximo que ela vai roubar vai ser Noir. Eu gosto. Mas para não perder seu lugar no harém, Lola decide ajudar eles a acharem um material de dragão. Porém, quando finalmente acham um bichão, e achamos que o nosso belíssimo Prota vai virar churrasco, vemos que o moleque é brabo, bolando uma armadilha. E com as meninas atacando em conjunto, eles fazem o dragão virar lagartixa em segundos. Porém, quando achamos que Lola vai sair na frente de Sarah, já que seu aventureiro simplesmente conseguiu um dragão bolado, Sarah ainda consegue sair na frente. Tudo isso porque prometeu que se seus aventureiros se saíssem bem, ela iria deixar eles testarem os seus travesseiros. Me dê, babá! Porém, Lola já logo mete o louco e leva o Prota pro quartinho, e já logo começa a exibir suas laranjas também. E digamos que dando um cupom especial ao Prota, ela acaba aumentando o LP de Noir de uma forma um tanto quanto intensa, e ainda te dá um beijão daqueles. E graças a todo o LP que ganha, o Prota recebe uma técnica diferenciada, onde ele pode misturar dois elementos da natureza ao mesmo tempo. Porém, enquanto usava isso para explorar o piso 7, o moleque acaba achando uma floresta dentro da dungeon. Porém, enquanto explorava, ele também encontra uma elfa de 1,5 m e mais de 1000 anos. E do nada, vemos que a mina é uma árvore. É, isso mesmo. E diz que pode virar qualquer coisa, mas virou uma loli, porque acha que é disso que o Prota gosta. Vai te lascar! Mas deixando isso de lado, Dory diz que tem uma coisa ruim atacando seu corpo verdadeiro pelas noites, e se o Prota o derrotar, ela te dá um tesouro especial. Mas quando chega lá, o Prota já logo vê que o bichão era infinitamente mais forte que ele, e que mesmo lutando, não ia dar conta. Então ele resolve voltar e pedir ajuda à sua deusa, e ela até diz que vai ajudar, mas se ele morrer, ela vai até no inferno para deitar ele na lapada. Então, voltando para a batalha e lutando com tudo que tem, Noir usa uma habilidade chamada Alvo, que, para resumir, faz outros inimigos atacarem quem ele quiser, e tomando proveito disso e conseguindo a brecha perfeita, Prota usa a técnica de mistura de elementos, e misturando água com raio, ele vence a abelha pilantra, e como prêmio, ela te dá 2 itens extremamente raros, e graças a isso, Lola finalmente consegue sair na frente de Sarah, mas nem assim a mina desiste, já que dá o endereço da sua casa pro Prota, só para ele te fazer uma visitinha diferenciada. Dias depois, Emma chama o Prota para ir numa festa com ela, mas como o Prota recusa por ser pobre, ela acha que ele não gosta mais das laranjas dela. Porém, quando Noir chega na festa, digamos que Emma se veste como uma gasosa de respeito. Porém, do nada chega um nobre e pede Emma em namoro, mas como ela recusa, ele desafia o Prota para um duelo, onde quem dançar melhor com ela vira seu esposo. E Noir, além de ser brabo na dança, ainda ia humilhar o nobre largando um beijo na loirinha ali mesmo. Mas do nada, as luzes se apagam e aparece uma ladra chamada Phantom, que além de roubar uma joia chamada Lágrima, também queria levar Emma com ela. E com um descuido de Noir, Emma e a joia são pegos ao mesmo tempo, e se juntando com Layla, que é outra aventureira, eles resolvem ir atrás de Phantom. Porém, como tava com pouco LP, o moleque tava mais atrapalhando do que ajudando, mas usando o pouco que tinha, ele consegue eletrocutar Phantom usando água e raios. Porém, quando o parceiro de Layla chega, ele simplesmente larga um soco na barriga do Prota, e ainda derruba Layla usando uma habilidade gravitacional. E além de estar disfarçado, vemos que ele era o outro Phantom, e queria fazer de Emma sua esposa, mas como dizem, nunca toque no harém de um homem. E com uma lapada de respeito, o Prota finalmente consegue salvar a loirinha. Porém, dias depois, na maior coincidência do mundo, Layla entra na mesma turma que o Prota, e quando saem numa excursão da turma, eles acabam encontrando uma fadinha gasosa chamada Pix, que ao dizer que ia mostrar um atalho até as fontes termais, acaba levando eles para uma emboscada. Mas as garotas querem tanto exibir suas laranjas nas fontes, que fazem os pilantra de boneca em 2 tempos. Mas quando finalmente chegam lá, os moleques simplesmente armam o maior plano do mundo, só para tentar ter uma boa vista. E como o Prota recusa fazer isso, obviamente ele vira o alvo. E os moleque querem tanto, mais tanto, que quando a professora chega para impedir, até na mão com ela eles querem sair, mas usando um golpe de judô bolado, o Prota coloca eles na linha facilmente. Porém, um deles levanta do nada
e já tava pra ver as waifus de um modo proibido, mas quando eles caem lá dentro, graças a Deus elas ainda estavam com as melancias guardadas, e bom, como prêmio por ter ajudado elas, o Prota é o único macho alfa permitido a ficar com elas. E digamos que Emma e a professora te dão 2 pares de recompensas. Ai, que delícia! Dias depois, a loja do Prota finalmente abre, e com a ajuda de Tigresson chamando atenção, tudo estava sendo um sucesso. Porém, como a vida do Prota só melhorou graças a Olivia, ele decide de uma vez por todas, que vai tirar ela dessas correntes. E quando ele usa sua técnica de grande sábio para saber como fazer isso, ele descobre que tem que ir no piso número 15 da dungeon, mas como percebe que sozinho não dá conta, ele chama Emma. Porém, quando chegam lá, Olivia simplesmente estava lá também. E quando Emma corta as correntes dela usando sua magia, vemos que aquela não era verdadeira, e para libertar a deusa do Prota, eles têm que derrotar essa do Paraguai. Porém, literalmente nenhum dos ataques do Prota ou de Emma tinham utilidade, e quando ela ia fazer eles de churrasco com um dragão flamejante, eles fogem até a verdadeira. E mesmo que Noir queira lutar por ela, Olivia diz que ele não dá conta do recado, e que não se importa se ele desistir. Após isso, quando o Prota volta para sua loja só o pó da rabiola e sem LP, digamos que Luna e Lola ajudam ele da melhor maneira quanto a isso. Porém, no dia seguinte, enquanto estudava para saber quem foi a deusa Olivia, o Prota descobre que para derrotar o seu clone, precisa de algo chamado sacrifício. Só temos um porém, a Olivia falsificada simplesmente brota no meio da cidade, e diz que além de prender a Olivia verdadeira, todo dia faz ela sofrer das piores maneiras possíveis. Porém, surtando de raiva, e usando a habilidade sacrifício, Noir ataca ela com tudo, mas nem isso dá conta, e ele já logo toma um golpe no peito. Porém, antes que ele tome um golpe fatal, vemos um flashback, onde um garoto parecido com o Prota pedia para ser servo de Olivia, e depois do cara seguir a mina até no banheiro, ela finalmente aceita. Porém, só se ele conseguir acertar ela, o que obviamente não rola. Porém, vemos que certo dia, ele acabou perdendo a vida para salvar uma garota, ou seja, foi por se sentir culpada, que ela aceitou Noir como seu aluno tão facilmente. Já de volta à realidade, Emma já logo chega largando a voadora na deusa do Paraguai, e com a ajuda das outras que também chegam, todas queriam retribuir o que Noir fez por cada uma delas, mas mesmo que elas fossem muito fortes, ainda estavam lutando contra a cópia de uma deusa, e a batalha fica tão tensa, que todas vão pro chão, e o moleque fica sozinho de novo, mas mesmo assim ele levantava, e dizia que mesmo sendo fraco, ele queria salvar Olivia. E usando a técnica de sacrifício novamente, ele troca seus atributos por ataque, e pela primeira vez, consegue atacar ela com maestria. E simplesmente atravessando seu golpe de dragão flamejante, ele faz a falsa deusa virar poeira, e recebendo uma bela amostra grátis das laranjas das suas waifus, o moleque fica tinindo de novo de tanto LP. E para melhorar, a Olivia verdadeira finalmente é liberta, e para agradecer, ela afoga o Prota da melhor maneira entre seus travesseiros. E por fim, finalizamos essa obra com todas as waifus brigando pelo Prota, e aumentando seu LP da melhor maneira como de costume.